que o Leonardo Jardim, Hugão, está falando sobre o Cruzeiro na Sul-Americana? Sei que no papel o Cruzeiro é a melhor equipa do grupo, mas com certeza a minha experiência diz-me que temos que provar isso dentro de campo. Sabemos que equipas argentinas são sempre muito agressivas, principalmente quando jogam em casa, equipas com uma intensidade muito forte. Nós temos que perceber que vamos fazer um jogo desse género e estar preparados. Sabemos que o Palestino é o primeiro classificado do Campeonato do Chile e que se é o primeiro, normalmente é uma equipa que está habituada a ganhar. Também temos de ter atenção. A outra equipa eu conheço menos, mas aos poucos e poucos vamos tirar a informação e vamos fazer a observação como fazemos para todos os adversários e saber que no papel a nossa responsabilidade é qualificar a equipa em primeiro lugar. Entendendo a logística desse grupo, a gente tem o Palestino, que é um time do Chile, a gente tem o União Santa Fé, que é o time argentino, o qual o Jardim fala sobre esse espírito aguerrido, né? E nós temos o Mushuki. Muito obrigado, senhores. Não vai consigo. ser o ano inteiro. Eu vou de Hakuna Matata, que não vai ter jeito mesmo. Vou conseguir falar. Como é que é? Mushuki. Perfeito, obrigado. A gente tem Chile, a gente tem Equador e a gente tem Argentina. Além dessas dificuldades que o Jardim colocou, porque no papel realmente a equipe do Cruzeiro é uma equipe fortíssima, mas tem que se provar isso em campo. Ele vai experimentar um calendário e um trajeto tenebroso aqui na América do Sul. Que quando ele jogava lá na França, a França é do tamanho de um estado que tem dentro do Brasil. Quando você vai para uma competição continental, as viagens não são tão cansativas e não são tão longas assim. A não ser que você vai enfrentar um time, por exemplo, mais lá para o sul da Europa, por exemplo. Você tem que ir para a Turquia, por exemplo, que é mais Ásia. Tem a Turquia da parte da Ásia, a Turquia da parte europeia, que aí demanda uma logística maior. E aqui vai ter um determinado momento em que ele vai estar enfrentando um time lá no Equador, e mesmo assim não é em Quito, é no interior do Equador, para depois descer para o Rio Grande do Sul para enfrentar o Internacional. Né? É uma logística complicadíssima para você, inclusive, conseguir recuperar esses jogadores a tempo para isso. Por isso ele fala sobre você ter essa rotatividade do elenco e usar outros jogadores também, e não se especificar apenas com 11 jogadores titulares. Evidentemente que ele vai chegar num grupo em que ele entende ser o grupo mais qualificado para atuar sempre, mas sempre vai ter uma peça ou outra rodando ali em certas posições. Talvez essa seja a grande dificuldade entre você fazer esse trajeto. Além também do calendário apertado de incluir uma Copa do Brasil no meio disso tudo. Ô, Gão, o Maluf, saudoso Maluf, diretor, não gostava de técnico estrangeiro, porque ele falava que eles não entendem a logística do Brasil, que é diferente de tudo. Sim. De você jogar com Caracas na Venezuela no meio de semana e com o Grêmio do outro lado do país, e a logística, a logística que envolve isso. Então era um porém que ele colocava para a contratação de treinador, e quando o Galo contrata o Aguirre, ele fala, olha, nesse caso vale a pena, dá para aceitar, porque ele já trabalhou no Brasil um tempo. Mas treinador que chega aqui demora um pouco para Não é só isso não, meu Deus. Sabe o que acontece também? O Fael passou por essa experiência agora, viajando para a Argentina e pegando aquela... Essa baldeação mas toda. é porque tem pouco dinheiro, eu peguei 30 Justo. Fael foi lá para a Groenlândia e voltou para Libertadores. Foi maravilhoso. Mas salvo isso, a gente tem que entender que o espaço aéreo sul-americano também é bem complicado, essa parte de comunicação também. Então, às vezes, você vai pegar atraso de voo, se você não fretar um voo, você foi para o Panamá para ir para Venezuela. Não, e ainda tem uma grande diferença que, na Europa, os treinadores europeus, eles são acostumados com a logística de qualquer cidade do interior da Europa tem aeroporto. Então, você tem voo direto e tudo mais. Aqui 30 não. minutinhos, 40 minutinhos aqui você do tem país. que... Voo direto saindo de BH, você só tem para Santiago e para Buenos Aires. Então, qualquer outro lugar você tem que fazer escala em São Paulo, a não ser que você frete um avião. Então, a logística é bem mais complicada. O Mariano contou no Charla também Tem que sobre isso. aprender, meu filho. não, Bel. Pelo menos o Leonardo Jardim vai ter que aprender a dirigir a defesa celeste. Se tem um setor no Cruzeiro que ainda não se ajustou na temporada, é o defensivo. Só no Campeonato Mineiro foram 11 gols sofridos em 10 jogos. Missão pro português Leonardo Jardim nessa pausa, hein? E ele já tá de olho nisso também. Para mim, defender bem é defender com 11 jogadores. Guarda-redes e mais 10. E defender com 11 jogadores não quer dizer que sejam os jogadores de marcação, não é? É jogadores que tenham uma função dentro de campo, sejam, em termos da sua função, sejam efetivos e que permita que a equipa esteja em equilíbrio constante quando tem a bola e quando não tem a bola. Então todo mundo precisa ficar atento, do ataque à defesa.
Até porque nesses últimos jogos treino ainda foram muitos gols sofridos. 4 testes e a equipe foi vazada 5 vezes. Contra o Botafogo foram 3. E no duelo contra o Pouso Alegre, outros 2. Nesse período, para avaliações, o Cruzeiro só não sofreu gol contra o Sub-20 e diante do Boston City de Manhuaçu. O próximo teste é contra o Bragantino, amanhã em Bragança Paulista. O último antes da estreia no Brasileiro. O último para a defesa mostrar evolução para o treinador. Por exemplo, não podemos ter 3 jogadores atrás da linha da bola constantemente e o adversário estar a atacar 10 contra 7. Isso é que não podemos ter. Mas jogadores ofensivos, claro que toda a gente gosta de ter jogadores ofensivos. Se eu conseguir colocar na frente 3, 4 jogadores ofensivos, fico feliz. Eles têm que dar-me esse equilíbrio que a equipa pretende para não estarmos 7 a defender e o adversário está sempre em superioridade. Essa última fala dele me chamou muita atenção sobre jogadores que ficam atrás da linha da bola e é necessário para você fazer esse sistema defensivo começar a funcionar com equilíbrio com o ataque. E aí, meu querido, a gente estava tendo uma resenha em off aqui, onde, no intervalo, o Fael estava falando sobre a escalação do time do Cruzeiro, que ele viu nesses jogos treino, e ele falou, mano, quem vai marcar? E aí eu voltei lá em 2013 e 2014, onde o time do Cruzeiro, a base era basicamente essa. Você tinha o Ricardo Goulart, você tinha o Everton Ribeiro, você tinha o William do Bigode ou o Dagoberto, e numa situação você teve o Borges, e na outra situação você teve o Marcelo Moreno. Esses jogadores, eles podiam até dar um suporte ali para você poder dar uma recuada, ou de repente você dar um apoio ali para de repente um avanço de um lateral, alguma coisa assim. Marcar mesmo, eles não marcavam. Era um outro sistema defensivo? Era, com 4-2-3-1. Mas quando você assustava, o Mike estava sempre dando profundidade, o Egídio nem sempre, mas você tinha ali 2 volantes que sempre brigavam por essa segunda bola. Ou seja, é encontrar um equilíbrio onde você possa ter um sistema ofensivo muito forte e ao mesmo tempo trabalhar com os jogadores atrás da linha da bola, de modo que você não sofra na mão dos adversários. Enfrentaremos equipes tão qualificadas quanto o Cruzeiro, mas é necessário que o Cruzeiro entenda que esse sistema defensivo ele tem que funcionar como não tem funcionado nos últimos anos. Vai daí, Bel. E também fazendo aniversário hoje. Tem muito querido fazendo aniversário hoje, mas esse aqui, o Gal. Procopão. Ó, ele, nossa, novão ali, bonitão. Continua um bonitão, senhor muito continua, bonitão. continua. Tá fazendo 86 anos. Mas é o que o Fael falou agora também, eu falei do Dadá, é a mesma coisa do Procópio. O Procópio, tanto no Cruzeiro, no América, quanto no Atlético, extremamente respeitado. O Procópio que fez parte do esquadrão imortal da década de 60, está na galeria do Olimpo Celeste. Aquele time de 60 ali, onde ele dividiu aquela defesa com o William, Procópio, Neco, né? Fantástico, fantástico, fantástico. Não tenho que discutir sobre isso, porque Procopão, a gente sabe que é um ícone pra gente e a gente te ama, Procopão. Isso é espetacular. Foi homenageado pelo Atlético no final de semana, porque foi ele quem começou a montar o time do hexacampeonato lá do fim da década de 70, estava no Cruzeiro, o Galo traz, ele manda buscar um menino lá em Nova Lima, um tal de Luizinho, 16 anos, zagueiro promissor, da Maravilha, e num período que o Atlético estava perdendo muitas peças, alguns zagueiros experientes, peças experientes, busca tomar na base também, treina nas férias debaixo de chuva quando era proibido, era um combinado dos clubes, o Procópio treinou escondido, então respeito máximo pelo Procópio, campeão da Conmebol no Galo também.